Bom dia, gente linda do nosso canal, tudo bem aí com você? Gente, eu tô fazendo um vídeo hoje, não é um vídeo de receita, né? É só um bate-papo mesmo. E no caso aqui agora é domingo, mas poderia ser qualquer dia da semana. Vou colocar o macarrãozinho no fogo pra almoçar. Porque hoje não vai ser preparos. Só vou fazer um macarrãozinho com carne moída. Gente, eu vi uma mensagem e queria compartilhar com você essa mensagem. A mensagem fala assim, de um rei, né, muito rico e poderoso em um reino tão distante. Brincadeira, não tenho tão distante. Mas era um reino muito grande e muito próspero. Ele tinha um servo que trabalhava com ele há mais de 10 anos. Então, esse servo, por um acaso, um descuido, um deslize, como de qualquer um ser humano, ele cometeu um pecado, ele cometeu um erro, ele caiu numa tentação, ele fez alguma coisa que desabonou, que entristeceu e que chateou o seu rei. 10 anos ele serviu ao seu rei. E nesses 10 anos que ele serviu ao seu rei, apenas um deslize seu, o seu rei mandou chamá-lo. E ao chamá-lo, o rei o condenou à morte. E a morte naquele lugar era uma morte muito triste. Era jogado a animais ferozes, a cães raivosos que eram criados como destino mesmo de machucar as pessoas que entristecessem, aborrecessem aquele homem tão poderoso. Então, neste dia fatídico para aquele pobre servo, ele foi jogado. Então, ele, na frente do seu rei, ele perguntou se poderia fazer um só pedido a ele. E esse pedido foi que se ele poderia viver apenas mais 10 dias, se possível. E o rei, por causa de tanto tempo que ele estava ali o servindo, como uma obrigação, concedeu a eles 10 dias. E nesses 10 dias, ao chegar na prisão lá, no cárcere, ele pediu aos carcereiros que o deixassem criar pelo menos dos cães. E foi assim que aconteceu durante 10 dias. Esse homem alimentou, cuidou, tratou, zelou e deu amor a esses cães, que eram tratados como animais para machucar outras pessoas. Passados 10 dias, o seu rei manda chamar. E nessa história toda de tristeza, você deve estar pensando, depois de tanto tempo, o rei ponderou, pensou e perdoou o seu servo. Mas não foi assim que aconteceu. E, infelizmente, a condenação era aquela, porque a palavra de um rei certamente não voltaria atrás por causa de um servo. Chamou-se o empregado, o seu servo, à presença do seu grande rei, para que ele fosse jogado naquele dia aos cães. O rei mandou que os outros servos, né, onde tem uma hierarquia de servos, a gente sabe que às vezes o igual a você, da mesma condição social, da mesma classe social, da mesma raça, tem uma condição melhorzinha no meio do trabalho, ele acha que ele é superior a você. E per hierarquia ele é. E muitas vezes usa essa superioridade de uma perversidade tão grande que ele deixa até de parecer com o ser humano. Porém, neste dia, voltamos ao rei. E aí ele levou o homem até o local onde ele seria castigado. E então eu, cá, na minha pobreza de pensamentos, me lembrei daquele homem que foi jogado na cova do leão, cujo nome era Daniel. Mas quando chegou lá, que jogou o servo, você acha que aconteceu o quê? Os cães o abraçaram, lamberam, pularam, latiram, como se tivesse recebido o presente de volta que tinha tirado. Um amigo. É isso que eu quero deixar para você. Muitas vezes, por causa de um pequeno erro, uma falha humana, porque somos humanos, somos condenados para o resto da vida por outras pessoas. Não estou falando de justiça, não estou falando de assassinato, de crime. Eu estou falando de você fazer sempre uma coisa boa para alguém, o máximo que você pode se doar, e por causa de um deslize, de um erro, simplesmente um erro, você é condenado a não serve mais. Eu prestei serviço muitos anos na minha vida, quase 20 anos dela,
como cabeleireira. E você sabe que no meio da nossa profissão existe muitos riscos, porque nós trabalhamos com química. E certamente eu devo ter errado muitas vezes. E eu tenho certeza que centenas delas eu acertei, se não milhares. Porque 20 anos de profissão, eu devo ter feito milhares de cabelo. Mas eu tenho certeza que de cada um erro que eu tive uma condenação. E você aí na sua casa deve estar se perguntando: ô Meire, somos condenados todos os dias por alguém até que não nos conhece. E é verdade. É verdade. E aí, para tirar o melhor dessa história, deixa eu te dizer. Os cães o abraçaram, lamberam, fizeram uma festa. E o seu rei, com todo o seu poder, não entendeu aquilo. Ficou desnorteado com aquela cena, como que os seus cães tão raivosos, criados daquela forma, deixados com fome dia antes, para poder que pudesse ter tanto desejo de beber o sangue daquele pobre homem. Assim como foi com Daniel. Este homem, com certeza, foi abraçado pelos melhores amigos que ele tinha. Porque muitas vezes um animal é um melhor amigo. Está valendo mais que certos seres humanos prepotentes, ignorantes e arrogantes que temos ao nosso meio. O rei ficou decepcionado com seus animais, mas parou e ponderou. E quando perguntou o que foi que aconteceu com o servo na sua ousadia, porque já não era mais uma questão de hierarquia, era ousadia. Ele já estava na beira da morte. Ele sabia que o seu senhor, por não ter cumprido a sua lei com os animais, poderia ter mandado sido morto à espada. Então foi uma ousadia, uma questão de ousadia. Essa ousadia que você tem que ter na sua vida, de recomeçar, de enfrentar certos medos. E ele disse: Senhor, eu te servi durante 10 anos, e a esses cães somente 10 dias. E quando eles me receberam com alegria. Porém, ao Senhor, meu Senhor, esses 10 anos que te servi com toda a obediência, por apenas um erro, o Senhor me condenou à morte. Vamos parar e olhar bem essa história no fundo, como se você fosse o servo ou como se você fosse o rei. Vê em quem você se encaixa nessa situação. Eu queria que você analisasse bem isso, porque essa mensagem tocou meu coração. Eu vi essa história em um vídeo que uma amiga minha mandou, chamada Vânia. A história não era contada da forma que eu estou te contando, mas era a mesma história. Não havia um Daniel para ser comparado, mas eu tenho um Daniel na minha vida. Um Daniel que mora com Cristo. E aí, eu te pergunto, você é rei ou é servo? Ou feitor? Analise bem o que você quer ser na sua vida. De que tipo de pessoa você está sendo para a nossa sociedade. Porque estamos vivendo momentos difíceis. Mas existem muitos reis ainda espalhados por aí, achando que a sua soberania pode vencer qualquer coisa. Mas eu te digo hoje, como serva de Deus, e como entendo e acredito e respeito o servo Daniel, homem valente, fiel, temente a um Deus todo-poderoso. Onde Deus está, onde a mão do Senhor está, não existe tirania na terra. Podem tirar a sua vida, mas jamais o seu caráter. Se você tem um caráter libado e conservado, e um caráter que busca a presença do Senhor para fazer coisas boas, este caráter não pode ser modificado. Vamos ser melhor, vamos ser mais compassivos, mais misericordiosos, mais bondosos. Estamos vivendo em tempo de epidemia, mas se não fosse pandemia, seria assassinatos nas ruas, crueldade com as mulheres, são crimes todos os dias, então estamos vivendo uma guerra humana todos os dias. Vamos ter amor pelo outro, vamos ter gratidão por tudo. Agradeça hoje por o dia que choveu, ou que fez sol, ou que nevou. Não importa, você acordou. E isso é que importa. Deus te deu mais uma vez um sopro de vida. E fica com Deus, até o próximo vídeo.